Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa reunião online da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Virtual Luz e Conhecimento, jurisdicionada à Grande Loja do Estado do Pará, GREPA. Nesse momento, eu passo a palavra ao irmão Isaltônio para que ele faça a abertura dos nossos trabalhos nessa noite. Boa noite, venerável mestre, boa noite todos os irmãos aqui presentes, autoridades, todos os membros da loja virtual Luz e Conhecimento, também todos os irmãos visitantes. Nesse dia de hoje, a nossa loja está reunida para mais uma noite de estudos e de conhecimento, onde nós teremos o nosso irmão Marcelo Carneiro, que irá ministrar uma palestra falando a respeito de um assunto muito interessante, que é a Arca da Aliança. Que nós possamos ter uma noite muito rica de conhecimentos, de muita fraternidade, e que todos nós possamos sempre estarmos com o nosso pensamento elevado ao grande arquiteto do universo, para que ele sempre abençoe, sempre que maçons estiverem reunidos. Então, neste momento, eu devolvo a palavra ao nosso irmão Ednilson e declaro nossa reunião de hoje aberta. Obrigado, meu venerável Isaltônio. Vinde, Senhor dos Senhores, Autor supremo de tudo que existe e haverá de existir. Derramai vossa misericórdia sobre os nossos obreiros. Senhor, aqui estamos para prestar não um culto à natureza ou ao sol, mas sim a vós. Que o vosso poder infinito e divino dê entendimento fraternal a todos os homens do universo, para que saibam trabalhar em proveito da humanidade e para que apliquem a justiça em benefício dos desrespeitados. Iluminai a inteligência de todos os homens, e principalmente daqueles que detenham mesmo uma só partícula de responsabilidade para com a sua família, para com a sociedade e para com a pátria. Que eles sempre estejam firmes e inarredáveis na defesa dessa prerrogativa. Assim seja. Assim seja. Meus irmãos, não obstante não estejamos em nosso tempo físico, as vibrações benéficas para sobre cada um de nós, pois, apesar de distantes fisicamente, estamos juntos pelo laço de fraternidade que nos une como verdadeiros irmãos. Busquemos compreender que o verdadeiro templo maçônico não se constitui de pedra e madeira, mas com elementos morais erguidos no coração de cada maçom. Irmão José Soares, leia, por favor, o currículo do nosso palestrante desta noite, o nosso irmão Marcelo Carneiro. Boa noite, meus irmãos. O nosso irmão Marcelo Carneiro é mestre instalado da loja Augusta e Respeitável Loja Simbólica, Cavaleiros da Luz, número 48, Oriente de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, do Rito Brasileiro, Jorge Comares. Na potência, ele é grande secretário de beneficência. Ele é músico profissional, professor de música, bacharel em teologia na área do hebraico básico, escrita, tradução e etimologia das palavras. Tem pós-graduação em cultura e história dos povos da antiguidade. Nos filosóficos, o rito de Hort, ele é grau 9, o rito escocês antigo aceito, grau 22, no rito brasileiro, grau 30. E também ele é delegado litúrgico especial do rito brasileiro para o Rio de Janeiro. Este é um pequeno resumo do histórico do nosso irmão Marcelo Carneiro, palestrante de hoje. Cumprida a vossa determinação, venerável mestre. Obrigado, meu irmão José Soares. Irmão Marcelo Carneiro, é com você, meu irmão. Estão todos me ouvindo bem?
Sim. Sim. Então vamos. Boa noite, meus irmãos. Hoje eu vou trazer um tema, vou falar sobre a Arca da Aliança. Então, o título é A Arca da Aliança. Só que eu faço logo uma pergunta de cara, em busca da realidade, né, da verdade ou do mito. No nosso subconsciente sempre permeou essa história da Arca da Aliança, desde a infância, né, disputa nas igrejas, a gente vê nos filmes, nos desenhos, muita coisa se fala sobre esse objeto mítico. E hoje a gente vai tentar desmistificar um pouco ela ao longo da história e numa parte assim que a gente possa entrar mais a fundo em alguns aspectos que envolvem a Arca da Aliança. Podemos começar? Sim, meu irmão. Então vamos nós. Em busca da verdade, realidade ou mito? Começo com uma pergunta. São dois, de fato, os obstáculos ao conhecimento das coisas: a vergonha que ofusca o espírito e o medo que, diante do perigo, dissuade de agir. Isso é um comentário de Erasmo. Ele é um teólogo, né? Erasmo de Roterdã. Vamos falar já sobre a descrição da arca. A primeira contato que a gente tem com a arca, é claro, com a Bíblia Sagrada. Então, na Bíblia Sagrada, livro de Êxodo 21, do 10 ao 12, diz assim: descrição bíblica sobre a Arca da Aliança, né? Farás uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de altura, 1 côvado e meio de largura. E tu a cobrirás de ouro, por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura, ou seja, um tampo de ouro, e ao redor fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos da arca. Nós temos aqui medidas aproximadas para esse côvado falado no texto de 44 centímetros, mais ou menos. Um pouco para menos, um pouco para mais, porque sabemos que há 6 medidas para côvado. Então, a gente vai ficar com a média. Sim, pelo que podemos notar logo de cara, no início do texto, essa arca ela é bem diferente daquilo que a gente vê nos filmes, né, e na ficção. Bom, o Antigo Testamento fala claramente dos ditos superpoderes ou dos ditos poderes da Arca da Aliança. Quando foi roubada pelos filisteus, trataram de se livrar dela logo, ou seja, eles devolveram, né? Posto que seu povo foi penalizado com uma praga terrível de tumores cancerígenas. Então, fala-se que a queda das muralhas de Jericó também é atribuída aos ditos poderes sobrenaturais da arca. Pessoas que tocaram inadvertidamente o objeto morreram no ato, imediatamente. Acho que a gente sabe, o texto bíblico fala sobre a passagem de Uzá. Né? Uzá encostou na arca e caiu fulminado. Bom, vamos nós. O nosso palestrante teve desconexão. Chegou a desligar o vídeo, né? Deixa eu retornar. Ele compartilhou com você o material, venerável? Talvez Não. se tivesse talvez ficasse mais fácil, né, para apresentar, já que a banda de internet dele está acusando que está baixa. Vamos aguardar o retorno. Me parece que sumiu o áudio, voltou, caiu a rede, Ok. Foi isso? Sim. Agora normalizou, tinha caído. Então vocês não escutaram o que eu falei? Não. Quando o irmão Então deu a vamos lá. introdução... Eu vou tentar entender.
Bom, o Antigo Testamento fala claramente dos ditos superpoderes da Arca da Aliança. Quando foi roubada pelos filisteus, eles trataram de livrar-se dela, posto que seu povo foi penalizado com uma praga terrível de tumores cancerígenos. A queda das muralhas de Jericó também é atribuída aos poderes da arca. Pessoas que tocavam inadvertidamente o objeto morreram no ato, ou seja, imediatamente. Estamos aqui citando o caso de Uzá, ao transporte da arca que ele morreu. Somente poucos escolhidos, ou seja, preparados, esses poderiam carregá-la usando os suportes das extremidades. O próprio Moisés tinha uma das faces marcadas ou queimadas e passou a usar um véu depois da construção da arca. Estes poderes espantosos da arca, como ela é chamada aqui, no hebraico de Ahom Avberit, ela continua assim, continha, né, dentro dela algum tipo de material radioativo, como um pequeno reator nuclear, o que explicaria desde as doenças até as curas miraculosas atribuídas ao misterioso objeto. Como eu falei aqui, agora o texto de Êxodo 25, 25:10, fala também sobre a construção da própria arca. Depois que o patriarca libertou o povo hebreu de 400 anos de escravidão no Egito, estou falando de Moisés, os israelitas confeccionaram a arca que foi banhada a ouro, por dentro e por fora. Dentro da arca, Moisés depositou as tábuas que continham os 10 mandamentos da lei, gravadas na pedra pelo próprio Deus, no alto do Monte Sinai. Desde então, os judeus reverenciam esta arca como uma manifestação terrena da divindade e símbolo da aliança entre Deus e o povo escolhido. O Antigo Testamento descreve os poderes fabulosos desse objeto mítico, resplandecente em fogo e luz, capaz de deter a correnteza dos rios, destruir armas ou derrubar as muralhas de Jericó. No livro de Reis, Salomão construiu o primeiro templo de Jerusalém para a arca, ou seja, para abrigar a arca do pacto, da aliança. E ali ela foi venerada, reverenciada durante todo o reinado dele, de 970 a 930, e até depois disso. E além, né? Entretanto, de acordo com a história e a tradição, a Arca da Aliança desapareceu quando o templo foi saqueado pelos babilônios, em 586 a.C. Ao longo de muitos séculos, enquanto os judeus acreditavam que ou ainda acreditam, né, muitos deles, que a arca está perdida, os cristãos da Etiópia, antiga Abissínia, têm confirmado que a verdadeira Arca da Aliança existe e está guardada em uma pequena capela na cidade de Aksum. Dizem as lendas que a arca sagrada chegou à Etiópia há 3.000 anos, mais ou menos, atrás, e tem sido protegida por uma sucessão de sacerdotes virgens, que, uma vez escolhidos, nunca mais põem os pés para fora da capela, ou seja, eles trabalham com a arca até a morte. De Jerusalém a Aksum, a trajetória da Arca da Aliança está ligada à figura de Menelik, filho da rainha Sheba, que nós conhecemos aqui como Sabá, que em inglês, né, transliterado, é Nigista Saba, que no hebraico, também transliterado, Malkat Sheva, ou ainda conhecida pelo acrônimo de Mekada. A língua Geis, ou Geis, etíope, antigamente era falado na Etiópia, Eritreia e parte do território de Israel. Hoje em dia é uma língua morta, que só permanece como língua litúrgica, ou seja, é uma língua ligada à liturgia religiosa daquela localidade. A rainha Sheba, mais conhecida como rainha de Sabá, com Salomão, o rei sábio dos judeus, tiveram um filho. Essa história é contada no Quebra-Negast, ou o Livro da Glória dos Reis, que contém esta crônica da linhagem real de Salomão em terras etíopes. Então, até hoje, esse livro é lido lá, e esse livro trata da linhagem de Salomão até os dias de hoje, todos os reis que vieram a suceder esse reinado nessa localidade etíope. Segundo o Quebra-Negast, a rainha de Sabá viajou até a cidade de Jerusalém, a fim de conhecer os segredos da sabedoria do rei Salomão. Ao que parece, a rainha partilhou com o rei mais do que conhecimentos. Na viagem de volta a seu país,
ela deu à luz a um filho do monarca e nascia, então, o príncipe Menelik, ou Menelik I, 9 meses e 5 dias após a rainha ter se separado do rei Salomão. Então, ele nasceu ali na terra de Balanga de Zarria. E aí eu fui pesquisar a etimologia dessa palavra, e daí que vem o nosso, né, quando a gente fala assim de requebros, de coisas penduradas, nossos balangandãs, vem dessa palavra. Essa palavra quer dizer que lá a terra treme, lá a terra balança, lá a terra se move. Então, dessa palavra que vem aqui no nosso idioma português, a gente fala de balangandãs, ou seja, de coisas que balançam. Deu à luz ao menino, que foi chamado de Baina Leken, que, de acordo com as lendas etíopes, ele nasceu na província de Ramsaien, na Eritreia. Aos 12 anos de idade, o jovem príncipe Menelik quis saber quem era o seu pai e ouviu dizer que era o rei Salomão. Então, quando completou, aqui eu botei 20 ou 22, porque livros falam que foi 20, outros livros e historiadores falam que foi 22. Eu botei 20 ou 22 anos de idade, Menelik foi até Jerusalém para conhecer seu pai, o rei Salomão. Então, 3 anos depois, na volta para a Etiópia, ele foi acompanhado pelos filhos dos primogênitos da nobreza israelita. Estes judeus, sem que Menelik soubesse, tinham roubado a Arca da Aliança. E o que eles fizeram? Menelik considerou, então, a gravidade do fato. Quando ele chegou a determinada parte do caminho, que viu que a Arca estava com ele, ele pensou, poxa, e agora? Mas ele concluiu o quê? Sendo a Arca da Aliança tão poderosa, e se essa não havia destruído os ladrões, devia ser porque era da vontade de Deus que esse objeto sagrado ficasse com ele em seu país. Outra versão afirma que a arca levada por Menelik deveria ser uma cópia, ou seja, uma réplica que foi trocada pelo original. Então, uns dizem que foi a arca verdadeira e outros afirmam que foi uma réplica da arca original que ele levou para a cidade de Aksum. Muitos historiadores, como Richard Puxton, um pesquisador britânico que viveu na Etiópia por quase 50 anos, datou o livro em manuscritos do Quebra-Nagash como sendo do século XIV, ou seja, anos 1300. As crônicas em idioma copta teriam sido copiadas dos originais, ainda mais antigos. O livro foi escrito para validar a reivindicação dos descendentes de Menelik, que eles se consideravam herdeiros da realeza de Salomão, e, portanto, assim sendo, os governantes do país. Ou seja, o reino deles é como se fosse direto dado pelo próprio Deus. É uma linhagem divina. Então, alegavam que a linhagem salomônica etíope jamais foi quebrada. Agora vamos falar sobre a liderança da Igreja Ortodoxa etíope. Sua Santidade Abuna Paulos, patriarca da Igreja Ortodoxa etíope, PhD em Teologia na Universidade de Princeton, Estados Unidos, sentado em um trono de ouro, explica: nós temos 1000 anos de judaísmo, seguidos de 2000 anos de cristianismo. Nossa religião tem suas raízes no Antigo Testamento. Seguimos a mesma dieta dos judeus, segundo as leis estabelecidas no Levítico. Os pais fazem circuncidar os meninos no 8º dia, e escolhem os nomes dos filhos entre os personagens do Antigo Testamento. Muitos observam o descanso do sábado, ou Shabá. Sobre a rainha de Sabá, o patriarca, né, ele diz: o filho dela com o rei Salomão, Menelik, aos 20 ou 22 anos, foi à cidade de Jerusalém, de onde trouxe a Arca da Aliança para Aksum. Ela tem estado na Etiópia desde então. Então, ele afirma que essa arca é a verdadeira. Abuna Paulos, que não põe em dúvida a tradição, nunca viu a arca. O objeto é tão misterioso que nem o patriarca tem esse direito. O guardião da arca é a única pessoa no mundo que tem essa honra. A arca não permaneceu em Aksum ao longo da história. Os monges a mantiveram escondida por 400 anos, e sempre que houve o risco da relíquia cair em mãos profanas, o mosteiro que abriga a arca fica na ilha do Lago Tana, a 200 milhas noroeste do caminho para Aksum, ou seja, relativamente próximo, os 2 lugares que a arca
ficou nesses anos. O lago Tana, ou Tchana, ou Tsana, é a fonte do Nilo Azul. O maior lago da Etiópia é localizado a 1.840 metros de altitude. Tem cerca de 3.500 quilômetros quadrados de superfície. E misteriosas ilhas que aparecem e desaparecem conforme o sobe e desce do nível das águas. Então, tem essa ilusão de ótica, né, dos pescadores, das pessoas que vivem por lá, que as águas baixam, aparecem as ilhas, as águas sobem, as ilhas somem. Então, há essa mítica lá nesse local. Eles acreditam que o lago também seja sagrado. Então, os pescadores daquele local eles utilizam embarcações primitivas, feitas de papiro, tal como os egípcios nos tempos de Faraó. A ilha onde supostamente encontra-se a Arca da Aliança chama-se Tana-Circos, ou Tana-Shercos, observando, né, Tana-Kirkos ou Tana-Shirkos, ainda em inglês, que é o idioma usado ainda para essa definição, Tana-Circos ou Tana-Circos considera, ou seja, uma ilha sagrada, e apenas os monges da igreja ortodoxa etíope vivem lá. Agora vamos fazer um quadro mental para tentar imaginar uma situação. Imaginem assim, a nossa visão ao chegar nesse local. Como se fosse a visão de um viajante chegando até o local, ele diria: a primeira visão, a ilha é um paredão de pedra, com 150 metros de altura e meio quilômetro de largura. O barco acerca-se de um pequeno cais que dá para um caminho feito na rocha. Um monge vestido de amarelo aguarda e logo vistoria o barco. Ou seja, tem só um pequeno cais, né, de madeira, e a subida é feita na pedra. É um local bem difícil de chegar. E o monge vai vistoriar o barco para quê? Para certificar-se de que não há mulheres a bordo. O monge, Abba, ou pai, Haile Michael, informa que na ilha residem 125 monges e alguns noviços. As mulheres foram banidas há séculos. Por quê? Porque sua presença coloca em risco a virtude dos homens. Então, os barcos lá, eu fiz aqui um pequeno desenho aqui no meu escrito aqui. O barco lá é mais ou menos alguma coisa assim. Não sei se dá para ver bem daí. Aí. A iluminação não atrapalha muito. O barco é assim, no formato de uma banana. Né? No formato de uma banana. Então, são juncos, né? Eles são amarrados juntos. O barco são pequenas embarcações, tipo uma canoa, tipo um bote, tipo um caiaque. Eles podem medir de 3 a 8 metros. Aí a versão da Bíblia King James sobre o texto de Isaías, que fala sobre esses supostos barcos, 18:2, diz assim: que manda os mensageiros pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Aí temos um outro texto já na nossa, que a gente usa mais aqui no Brasil, que é a versão Ferreira de Almeida, que fala que envia embaixadores pelo mar em navios de junco sobre as águas. Bom, sobre a Arca da Aliança, outro monge, Gebre Mayan, explica que a arca veio a Aksum, ou seja, para esta ilha, a fim de ser preservada de inimigos e saqueadores. Isto, muitos anos antes do nascimento do próprio Jesus Cristo. Naquele tempo, nosso povo seguia a religião judaica. Durante o reinado de Esna, ou Esana, como alguns chamam, que se estende além do Mar Vermelho, daí alcançando a Península Arábica, ou seja, um território muito extenso, aquele monarca converteu-se ao cristianismo em 330. Aí muda, né, que eles acompanhavam o judaísmo. Aí ele se converte ao judaísmo e eles mudam, ou seja, foram 1000 anos de judaísmo e 2000 anos no cristianismo. A ilha também guarda as suas tabots. Eu vou explicar o que são tabots. São réplicas da tábua da lei mosaica, e umas feitas em pedra, mas a grande maioria é feita em madeira, pois é um simbolismo. Vou explicar agora as tabots. Uma igreja, falando sobre as igrejas na Etiópia, uma igreja antiga construída só com madeira e rocha, em forma de círculo, ou seja, as igrejas são feitas de madeira e rocha e em formato de círculo, como se fosse uma oca de índios, aqui no Brasil, só para você ter uma ideia. Mas são construções até grandes, feitas com pedras encaixadas, madeira, e tem sempre o formato circular, como se fosse um domo. Então é circular como é tradicional em toda a Etiópia. Todas as igrejas etíopes possuem suas próprias réplicas.
que são consideradas como se fosse uma credencial necessária para que a igreja possa funcionar. E esse mesmo monge, ele faz um comentário aqui, que essas igrejas, sem essas tábuas, ou seja, sem a representação das tábuas, é como se fosse um estábulo, ou seja, não tem santidade nenhuma. Então, o que credencia a igreja a funcionar são essas réplicas da lei mosaica. Ele fala que é tão sagrada, né, como o estábulo. Em cada dia 19 de janeiro, a festa chamada de Tinkat, ou como a gente já ouviu falar muitas vezes na internet, Epifânia ou Epifania, as tábuas saem das igrejas e são levadas pelos fiéis pelas ruas das cidades em procissão. Isso nesse mesmo dia, várias localidades que têm suas igrejas, suas tábuas, saem em procissão, como nós temos aqui no Brasil, por exemplo, acho que é 20 de janeiro, se eu não me engano, é São Sebastião. É até parecida a data. Então, aqui as igrejas, as capelas saem, né, com o santo e os devotos vão atrás. Lá eles fazem isso no dia 19 com as suas tábuas, ou seja, as cópias das tábuas da lei de Moisés. Como prova da conexão Jerusalém-Salomão-Etiópia, o próprio Abba Gebre mostra uma antiga bandeja de bronze, que também teria sido trazida por Menelik para Aksum, junto com a Arca da Aliança. O único homem no mundo autorizado a olhar para a Arca da Aliança israelita é o escolhido pelos altos sacerdotes de Aksum e pelo próprio guardião vivo, antes da passagem. Ou seja, antes da passagem, eles fazem uma votação para saber quem vai ser o próximo. Assim que aquele morre, o outro substitui, porque ninguém pode ficar em contato com a Arca da Aliança. O guardião não entra em contato com o leigo, somente os líderes religiosos podem vê-lo ou falar com ele. Uma vez o escolhido se torna o guardião da arca, ele abandona seu próprio nome e passa a se chamar guardião da arca, que no idioma local é Atang. Tá? O nome fica sendo Atang. Em hebraico tem outros verbetes, mas o nome local é Atang. Outras fontes, porém, como a reportagem publicada pela National Geographic, que foi de onde eu tirei a maioria das coisas, né? Assim, a maioria do texto, a maioria da parte conclusiva eu tirei aqui do National Geographic, que foi uma reportagem muito densa, eu procurei diluir aqui em algumas partes. Assinada por Candice S. Milland, a informação sobre o guardião, ela fala que o sacerdote, na época que ela foi fazer a pesquisa, era Abba Menoken, ou Mekonen, cerca de 70 anos, isso em 2006. Ele já estava no posto há 3 anos, na missão que só termina com a morte. Ele nunca sai da área da capela, ou seja, tem uma capelinha pequena, tipo assim, deve ser uns 5x5, e pelo lado de fora tem também tipo um jardim, uma parte cercada, também pequena. A vida da pessoa é só ali, em volta da arca, deve ter um banheiro, né? Levam comida para ele, ele dorme do lado da arca, e a vida dele é aquele mundo ali. E ninguém entra ali, a não ser esse Atang, o guardião da arca. Então, a última vez que foi falado, não com ele, mas com o pessoal da igreja ortodoxa etíope, foi nessa época aí, isso em 2006. E não tivemos, assim, depois disso, outra incursão nesse sentido. Bom, e ele como é que se diz? Ele só sai de lá morto. Aí é colocado um outro já previamente escolhido. Muitos estudiosos creem que a Arca da Aliança jamais tenha saído de Jerusalém, né? E que ela tenha sido enterrada debaixo do Santo dos Santos, exatamente no local onde ficaria, mas somente alguns metros abaixo, no subsolo. Então, hoje lá a gente sabe que tem uma igreja, né? Tem uma igreja que o pessoal chama de Domo da Rocha, e esse lugar é santo. Esse lugar é santo para uma outra religião, que não é nem a cristã e nem a judaica, né? É a religião seguida pelos árabes, daquela localidade em Israel. Então, como é que vão fazer para fazer escavação dentro do Domo da Rocha, que fica exatamente em cima de onde era o antigo templo? Então, é uma situação muito complicada, politicamente e militarmente falando, hoje em dia, para se mexer aonde supostamente estaria a arca, segundo alguns estudiosos. Na queda de Jerusalém,
no ano 70 da era cristã, o general Tito de Roma saqueou Jerusalém e levou consigo seus utensílios. Em uma ilustração no Arco de Tito, no Vaticano, é visto soldados levando a grande menorá de ouro e o que seria ou a Arca da Aliança ou algo parecido com ela, e mais 2 trombetas de ouro. Há aqueles que creem que um dia esta teria sido depositada nos porões que ficam embaixo do Vaticano. Mas tudo isso aí são suposições, nada de concreto. Existem outras vertentes criadas pelos apaixonados da lenda que afirmam que a arca teria sido encontrada pelos cavaleiros templários. Muitos fazem essa associação. E hoje encontra-se nos porões do Vaticano, em um cofre de segurança máxima. Essa também é outra vertente. Bom, vejamos agora o que levam essas pessoas a crer nisso. Vamos falar aqui de um francês. Louis Serpentier lembra que, quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, não havia qualquer referência à arca no saque. Então, ele manda incendiar o templo em 587 antes de Cristo, e a arca arde com ele. Porém, né, diz Wagner, ora, é certo que a arca foi enterrada, e Salomão não disse que ela ficaria na escuridão? O que não poderia ser no caso do Santo dos Santos, ou seja, se ela estivesse visível, não estaria na escuridão. É isso que Wagner diz. Bom, Serpentier vê a prova disso num texto referente à arca, quando diz sobre a arca. Foi enterrada, levando-se para o genizar, é uma palavra hebraica. Então, genizar tem por sua raiz, né, armazenamento ou sala de armazenagem. Então, continua o texto. O recipiente que continha o maná, porque estivera em contato com as tábuas da lei. Eles encontraram essa inscrição e, baseado nessa inscrição, eles continuam sua pesquisa aqui. Vamos lá. Para Serpentier, isso não tem a menor dúvida. A arca ficou no local, escondida sob o templo. E os templários descobriram. Esta afirmação deverá ser aceita com muita circunspecção pela gente, né? Mas não deixa de ser interessante se admitirmos por um instante a sua validade como hipótese de investigação. Torna-se lógico pensar que entre 1104 e 1108, Hugues de Champagne e Hugues de Pany, uma espécie de aventureiros da Arca Perdida, como parafraseando hoje como se fosse tipo um Indiana Jones, tenham conseguido descobrir a Arca Perdida, ou assim, o paradeiro da mesma. Então, documentos que permitiram localizá-la, tiveram acesso a eles ou não, também é especulação. O trabalho dos monges de Cister, ou seja, os monges brancos, e dos sábios judeus que os ajudaram, teriam consistido, então, na tradução e na interpretação dos textos, eventualmente fragmentados, traduzidos por Hugues de Champagne. Depois, munidos de mais informações adequadas e depois de terem obtido com o seu alojamento local o Templo de Salomão, os primeiros cavaleiros do templo, esses teriam podido realizar escavações que os conduziram à descoberta da arca. Mas isso aqui é uma suposição desses aventureiros. Quanto a isso, Serpentier cita o primeiro lugar como memória, uma tradição oral que faria os templários os detentores das tábuas da lei. Lembra o regresso ao Oriente dos primeiros templários, em 1128. Assim, abandonavam a sua missão. É claro que se trata de obter a fundação de uma ordem militar. E quem te vê aqui? Aqui eles dizem que quando eles vieram de volta para a Europa, quando acabaram as ditas cruzadas ou parte das mesmas, eles trouxeram as tábuas da lei ou a arca, ou parte, ou o que sobrou da mesma. Então eles colocam isso em xeque, porque repentinamente eles voltam. Mas a gente não tem nada que possa testar a veracidade desse comentário. Então não bastaria enviar um embaixador, tanto mais os cavaleiros não teriam a menor dificuldade em obter o que desejavam, graças à força de 2 apoios que os beneficiavam. Então aqui a gente vai falar de 2 apoios que eles tinham na parte política e na parte religiosa, eles poderiam sim trazer e transitar com essa arca.
Então, foi-lhes dada por São Bernardo. Começa assim, diz a carta. Aqui, ou bem aqui, demande convosco o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual enviou seus amigos da Santa Cidade de Jerusalém, ou a Santa Cidade de Jerusalém, a marca de França e da Borgonha. Charpentier comenta e sublima esse texto. A obra é realizada com a ajuda de nós, ou nós, e os cavaleiros foram mesmos mandados à marca de França e da Borgonha. Isso e a Champagne, sob a proteção do conde de Champagne, aonde, por se tornar todas as precauções, ou seja, eles se cercaram de coisas para poder ir e trazer a arca sem serem revistados, sem serem parados, sem serem importunados. Todas as precauções contra qualquer ingerência dos poderes públicos e eclesiásticos, naquele lugar onde, nessa época, se pode garantir um melhor segredo, uma vigilância, um esconderijo. Então, a arca foi tirada de Jerusalém, segundo esses historiadores, e viajou com os cavaleiros templários. Bom, ele continua. Charpentier pensa que os cavaleiros do templo, ou templários, ao regressarem do Oriente, traziam, se assim podemos dizer, nas suas bagagens, a Arca da Aliança. Bom, e precisa, agora tem o texto, né? No portal de Chartres, o portal chamado o Portal dos Iniciados, existem 2 colunas esculpidas em relevo ostentando uma imagem do que seria o transporte da arca por uma junta de bois. Não sei se vocês conhecem uma junta de bois, né? 2, 4 ou 6 bois puxando uma carroça, o pessoal chama de junta de bois. Então dizem que há esse mural, há esse relevo, essas colunas. E aqui eles falam que também um monte de cadáver, entre os quais se distingue desse monte de cadáveres, nessa gravura, nessa figura, um cavaleiro com a cota de malha, dando a entender que era um cavaleiro templário. Mas isso tudo, né? E ainda falam aqui do texto escrito no idioma, que fala Arché de Cédric, que bota aqui admitur ou admiter, possivelmente seria a tradução para essa palavra, ou seja, aqui se oculta, o texto diz, aqui neste lugar se oculta a Arca da Aliança, mas também é especulação, porque o próprio latim não tem esse verbete, é o verbete amititur, ou amititer. Então aqui a gente vê que tem substância, tem materialidade, mas não é um fato. Então a gente não pode atestar como sendo fato. Então terá de ver-se aí um início suficiente para apoiar a tese de Charpentier? Sim, né? Podemos dizer que sim. Temos, inclusive, o dever de sermos extremamente céticos. No entanto, é mesmo a Arca da Aliança que pertence ou pretende estar naquele lugar, acima do carro, né, com 4 rodas ou com os bois puxando? Será que é isso que tem naquela gravura? Será que é essa arca ou está se fazendo uma referência a outra coisa? Porque essa igreja lá, essa localidade lá em Chartres, eles são muito atrelados aos templários. Então, será que não seria uma mídia da época já, né? E hoje já passaram-se muitos anos, então as pessoas podem até comprar como sendo uma verdade absoluta. Bom, vamos lá. Muitos povos passaram por Jerusalém após o sumiço da arca. Bom, nada de Montenegro, Etiópia ou Babilônia. Há quem diga que a arca continuou em Jerusalém, mesmo após a destruição do templo em que ficava. O problema é que, nos últimos 2.500 e poucos anos, vários povos conquistavam e reconquistaram Jerusalém, ou seja, a Cidade Santa. E todos eles podem ter encontrado a arca ou não. Vejamos, 537 antes de Cristo, os persas derrotaram os babilônicos e seu rei Ciro devolve Jerusalém aos judeus. As obras do novo templo são concluídas, isso já em 515 antes de Cristo. 332 antes de Cristo, o líder macedônio Alexandre o Grande, que derrota o rei persa Dario, e conquista a Palestina. Rumo à Ásia, ele passa por Jerusalém. Teria pego a arca? Não teria pego? Não sei. 320 antes de Cristo. 3 anos após a morte de Alexandre, a cidade de Jerusalém é capturada pelo faraó egípcio Ptolomeu I. Teria ele levado a arca? Não se tem nada escrito. 198 a.C., os Seleucidas, né, o império que vinha do norte, né, vinha do
do leste, também vinha da Síria, atual Síria hoje, tomaram a Palestina e saquearam o templo. Mas, liderados por Judas Macabeu, os judeus recuperaram Jerusalém e a Cidade Santa. 63 a.C., a Palestina é anexada ao Império Romano. No ano 70, após a revolta em Jerusalém, o segundo templo é arrasado pelo imperador Tito. Depois, em 135, aí já na era cristã, o imperador Adriano refunda a cidade com o nome de Aélia Capitolina. Então, a cidade de Jerusalém ela é refundada com outro nome. Então, expulsou de lá os judeus que só retornariam em 538 da nossa Era Comum. 614 da nossa Era Comum, a Pérsia toma Jerusalém, do Império Bizantino. 15 anos depois, os bizantinos retornam e exigem que os judeus se convertam ao cristianismo. Então, outra mudança aqui. 6 anos depois da morte do profeta Maomé, ou seja, 638 da nossa era cristã, o califa Omar toma Jerusalém e ele permite que os judeus retornem. Agora já mais para a época das cruzadas. 1199, liderados por Godfrey de Bouillon, os cavaleiros cristãos, ou templários da primeira cruzada, capturam Jerusalém e expulsam judeus e muçulmanos. 1187, a cidade é retomada pelos muçulmanos. Esses são liderados pelo general e estadista curdo, Saladino. 1224, a dinastia muçulmana Aibid anexa a cidade de Jerusalém. E em 1260, um grupo dos ex-escravos dos mesmos Aibid, ou seja, os mamelucos, se rebelam e conquistam a cidade de Jerusalém. 1517, os turcos otomanos do sultão Selim I chegam à cidade de Jerusalém e a ocupam pacificamente, sem resistência dos mamelucos. Até pela quantidade numérica, eles chegam lá com um número muito superior, realmente não dava. Então, fizeram a sábia escolha de não reagir. 1917. Durante a Primeira Guerra Mundial, os ingleses conquistam a Palestina. 3 décadas depois, o fim da Segunda Guerra Mundial, aceitam sair de lá. 1948, o Estado de Israel declara independência e fica com Jerusalém Ocidental. O lado oriental, ou seja, o mais antigo, é controlado pela Jordânia. Já em 1967, os israelenses derrotam os árabes na Guerra dos 6 Dias e dominam a cidade e toda a localidade. Essa Guerra dos 6 Dias, vou fazer um breve resumo aqui. Resumo histórico da Guerra dos 6 Dias. De um lado, o recém-formado Estado de Israel, com 264 mil soldados, 300 caças e 800 tanques. Do outro lado, a força ou as forças da coalizão árabe, composta por Egito, com 240 mil soldados, mais a Síria, Jordânia e Iraque, com 307 mil soldados, 957 caças e 2.504 tanques. Total de soldados árabes, 547 mil. Mais os apoiadores árabes. Quem eram os apoiadores árabes da época? Kuwait, Líbia, OLP, Argélia, Sudão, Marrocos, Paquistão e Tunísia. Ou seja, Israel comprou um barulho grande aqui. Baixas do confronto pelo lado de Israel. Aqui a gente tem divergências dos livros, então eu botei as duas médias, tá? 776 ou 983. Temos essa variação de baixas pelo lado judeu. Foram mortos. Feridos, 4.517. 15 aprisionados, 46 caças abatidos, 400 blindados perdidos. Isso do lado judeu. Agora vamos fazer a estatística do lado árabe. Do lado árabe, 15 mil mortos, 45 mil feridos, 6 mil aprisionados, 452 caças abatidos e 965 tanques danificados ou perdidos. Podemos notar, que os números desse combate entre os judeus e os árabes são bem favoráveis ao povo hebreu, embora as forças árabes fossem bem maiores e superiores e com muitos aliados. Alguns estrategistas e estudiosos em guerra, ou seja, nesse assunto, chegam a questionar como foi que os israelitas conseguiram tal feito apenas em 6 dias. Bom, eu só contei a Guerra dos 6 Dias para entrar na posição que muitos livros tomam,
muitos acham até romântico demais, mas muitos dizem o seguinte: os teóricos da teoria da conspiração chegam a dizer e afirmar que a suposta larga vantagem dos judeus está, de alguma forma, ligada aos ditos tais poderes especiais da Arca da Aliança. Então, muitos creem nisso. Todavia, no campo das possibilidades, é só mais uma das inúmeras afirmações sobre a Arca da Aliança e seus poderes sobrenaturais. Finalizando, meus irmãos, o que sabemos de fato é que a cidade santa de Jerusalém mudou de mãos várias vezes nos últimos séculos e que a Arca da Aliança, se não foi destruída pelos invasores, pode estar em qualquer lugar da Terra. E ainda há quem defenda a tese de que a Arca da Aliança está fora do planeta. Um dos livros que eu li, um dos autores falou que uma das estratégias do homem ter ido à Lua era ocultar a Arca da Aliança. Eu acho muita viagem, mas tem quem acredite. Bom, já ouvimos várias conjecturas sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Agora, se faz necessário que usemos de certa medida de discernimento e tenhamos em mente tudo o que aconteceu historicamente nos últimos 3.000 e poucos anos com a Arca da Aliança. A quantidade das muitas matérias publicadas sobre o artefato só é superada pelo número de mitos, fantasias e verdades sobre a Arca da Aliança. Com um estudo mais aprofundado sobre esse tema, podemos ter um pano de fundo maior sobre tudo o que cerca a misteriosa Arca da Aliança. Tenhamos cuidado com as nossas conclusões, pois, no meu humilde entendimento das coisas, esse tema ainda vai render várias teses, filmes, livros e etc. Como estudiosos que somos, tenhamos em mente uma frase muito interessante, né, de Sigmund Freud, pai da psicanálise. Ele fala o seguinte: certezas absolutas nos cegam perante novos horizontes. Ou seja, quando achamos que já sabemos alguma coisa, nós ocultamos, de repente, o que pode vir a ser a real, ou seja, a ser a verdade. Pesquisa feita por mim, irmão Marcelo Carneiro. Eu não vou ler a bibliografia, vou tirar uma foto aqui, vou botar para vocês aí, o irmão passa depois para vocês. É muita coisa. Só a bibliografia já dá uma outra palestra. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Era o que eu tinha para falar, tentar sintetizar da matéria que eu estudei da Arca da Aliança. Parabéns, meu irmão Marcelo. Excelente palestra. Meus irmãos, agora, como de costume, vamos... vai ser formulado 5 perguntas pelo chat, aonde será feita ao nosso palestrante. Irmão Brito, veja, por favor, as perguntas. Enquanto isso, irmão Isaltônio, tens a palavra. Boa noite. Ações já feitas. Só para convidar os irmãos para no próximo sábado, dia 15 de outubro, nós teremos reunião da loja virtual Lux in Tenebris, número 47, com o tema ligado à neurociência, e será o nosso irmão Raimundo Brandão. Ele está preparando aí um material, e aí os irmãos estão convidados. Vamos abrir uma exceção, não é um tema não maçônico, não obstante, é um tema muito interessante para o nosso conhecimento. Então fica o convite aí a respeito da nossa próxima reunião, dia 15 de outubro. Durante a semana nós vamos estar compartilhando o convite. Obrigado, venerável. Irmão Carlos Alberto Sintra. Não estamos lhe ouvindo, não, meu irmão. Enquanto a gente não consegue ouvir o irmão, o pessoal que quiser a matéria, porque tem muito mais coisa, deu uma suprimida, o pessoal que quiser a matéria, posso enviar
É só pegar o meu telefone aí, pedir aí ao irmão, é Rio de Janeiro aqui, 21, né? 99183 4274. Ok, agora estamos lhe ouvindo, irmão Carlos Alberto. Opa, obrigado. Boa noite, irmão Ednilson, venerável mestre irmão Ednilson. Boa noite, venerável mestre irmão Isaltônio, meus queridos irmãos. Só queria parabenizar o nosso irmão Marcelo Carneiro pelo trabalho apresentado, né? E dizer que a Estrela Polar continua fazendo o seu trabalho. Encerramos aquele ciclo de debates do Recontro, né? Encontros. Estamos preparando um compêndio em cima daqueles debates, e que provavelmente vai ser apresentado agora nessas lives até o final do ano. Em novembro, nós vamos fazer o lançamento oficial do livro, né? Vai ter uma noite de autógrafo, que nós vamos fazer uma sessão híbrida. Ainda não sabemos se vamos utilizar o sábado para fazer isso, ou se ela vai ser feita num dia de semana, em conjunto com a loja dos autores lá do livro. E no último sábado do mês aí teremos a live da Estrela Polar, dia 29, né? É isso. 22, porque dia 29 será a conjunta das 3 lojas, porque, excepcionalmente, esse mês de outubro nós temos 5 sábados. Perfeito, perfeito. Obrigado. Boa noite a todos. Irmão Pedro Brito, já temos perguntas? Sim, meu venerável. Boa noite. Meu irmão Marcelo Carneiro, primeiro, parabéns pela palestra de hoje. Os irmãos estão pedindo a gentileza sua de compartilhar o material, se possível. E o número do seu telefone também estou pedindo que o irmão coloque no chat, se o irmão puder falar, eu também posso já digitar aqui e colocar no chat. 99 011. É 011, né? É 21, Rio de Janeiro. 21? Rio de Janeiro. 21, Rio de Janeiro. 99183 4274. 99183 4274. Aí aciona lá pelo WhatsApp e eu mando material. O Marco Reis foi mais rápido que eu. Eu botei 77, Marcos, aí está errado. Então, meu irmão, o Walter Câmara, o nosso irmão aí, perguntou o seguinte. Ele pergunta se a Arca da Aliança é uma lenda. É o primeiro questionamento. Segundo a fonte, né, histórica, e muita fonte histórica, se ela é uma lenda que pegou, né, que muita gente conta a mesma história, e numa mesma época. Então, a gente tem historiadores antigos que já se falava da Arca, historiadores, aí eu digo, anteriores ao Flávio Josefo, esses que a gente mais usa, né? Então, tem historiadores antigos, tanto judeus quanto outros de época, que já falam da Arca. Temos até alguns escritos na própria África falando sobre a Arca e detalhando aspectos que eles não tiveram contato, né? Não tiveram contato entre eles, povos distantes, e falando das mesmas narrativas. Então, eu acredito que foi realmente um objeto real. Agora, muita coisa em volta desse objeto real é meio fantasioso. Okay. Os irmãos estão questionando aqui sobre o material da palestra. Eles queriam a gentileza sua, meu irmão, de me enviar para o venerável, que ele já colocaria o material juntamente com o envio para todos os irmãos que assistiram a palestra, que é enviado por e-mail. Meu irmão, no início da palestra, o irmão colocou que ia abordar essa temática do ponto de vista da realidade, da verdade ou do mito.
existe uma tênue meio aí entre realidade e verdade. Como é que o irmão diferenciaria isso? A realidade da verdade? A verdade é que não se sabe onde está. A verdade é que nós sabemos de muitas inverdades, né, acerca do objeto. Essa aí que eu li no livro, desses livros aí, que as viagens das Apolos e coisa e tal, no ano até que os homens foram à Lua, para só deixar a arca lá, essa realmente é muito ruim. Mas tem coisa pior, que ela foi derretida, ali num dos livros, que ela foi derretida para fazer utensílios na antiga Babilônia. Pode até, de começo, ter algum sentido de você derreter o ouro para se usar num outro império, numa outra situação. Mas quando se trata de um elemento de adoração, de um elemento sagrado, parece que os povos antigos eles têm um certo respeito, um certo cuidado com isso. Então fica um pouco fora. Quando eu falo realidade, o que tem de real? Não se sabe onde está. O que se tem de mito? Aí é infindável. E deixa eu ver aqui. Em busca de fatos. Quais são os fatos? Os fatos que a gente tem estão alistados nos livros sagrados. Na Bíblia, né? Nós temos muita coisa na literatura judaica que fala sobre a Arca da Aliança, mas não dá a ênfase que a Bíblia dá. Até porque, quando você lê, o judeu ele tem uma outra ótica, ele tem uma outra visão do assunto. Nós somos muito assim, aqui no Ocidente, somos muito carnais, muito físicos. O judeu parece que tem uma mentalidade mais espiritual no sentido de eternidade. Nós nos preocupamos muito com a morte, com o porvir, com o dia de amanhã. O judeu parece ter uma mentalidade diferente. É um povo muito diferente nesse tocante. Ele pensa em eternidade. Então, para você compreender uma temática de um escrito, de um judeu, de um rabino que fala sobre a arca, você tem que começar a pensar como um judeu, ou seja, pensar em eternidade, pensar em existência do ser para toda a vida e não pelo finito dia, de 40, 50, 60, 70 anos. Não sei se eu me expressei bem. Ok, meu irmão. O irmão Wilson José da Luz gostou tanto da sua palestra, ele é do seu mesmo Oriente, e ele já se coloca à disposição para que o irmão faça uma palestra presencial na loja dele. Você conhece o irmão José Wilson, do que eu falei? Vamos lá, o meu irmão Michel Vinetsky. Ele faz um comentário aqui. A Rota da Seda interligava as duas grandes potências da época, China e Egito, e foi objeto da maioria dos conflitos ao longo da antiguidade. Não era só o destino de trocas comerciais, mas também de histórias, lendas, costumes que acabaram sendo incorporados a muitos povos da época. Algumas histórias, como a do dilúvio, são comuns a centenas de povos. E aí, esse é o comentário do irmão Michel Vinetsky. Em seguida, o irmão Abitino Berlanda, ele faz o seguinte questionamento. O irmão teria alguma cópia relativa à Bíblia etíope? Não, tenho Bíblias africanas. A etíope eu ainda não tenho. Tem 42 Bíblias diferentes. A etíope eu não tenho. Esse texto que eu li é do Quebra-Negaste, que você pode baixar em PDF no Google, né? Do Quebra-Negaste, que é essa linha sucessória de reis que vem de Salomão até o último rei etíope daquela localidade, não da Etiópia como um todo hoje. Porque ela é mais religioso hoje do que político. E aquela extensão de terra que tinha a Etiópia antigamente, que alcançava, né, a Eritreia, que eles falam, né, até o Antigo Egito, e mais para baixo, e mais a oeste, aquela extensão enorme de terra, hoje não é mais aquilo tudo. Então, a
A gente está falando de uma época diferente, de um povo diferente, de uma cultura diferente do que tem na Etiópia hoje, tá? É bem diferente a situação. Sobre a outra pergunta, que foi do... Meu Deus, a primeira pergunta que eu me perdi. Foi um comentário, na verdade, da Rota foi da apenas Seda, um comentário do irmão Michel. Vamos lá, Rota da Seda. O que a gente tem? Não, pode continuar, meu irmão, por gentileza. A Rota da Seda, pelo que eu entendi, se dissimulou, ou seja, se falou muita coisa e foi espalhado pela Rota da Seda. Perfeito, aconteceu e deve ter acontecido também com a Arca. Porém, escritos mais antigos, aí eu já estou falando de Gilgamesh, eu já estou falando de escritos babilônios, escritos egípcios, já se falavam de um homem que teria 12 discípulos, que andaria sobre as águas, que seria filho de uma virgem, que seria ressuscitado, falando de Jesus, escritos anteriores. Temos escritos anteriores também sobre o dilúvio, que haveria um dilúvio, né? Temos na epopeia de Gilgamesh, temos todos os povos da antiguidade anterior ao acontecido, ou posteriormente, com as mesmas características, mas nós não encontramos nada disso sobre a Arca anterior à passagem da Arca. Então, aí que eu acho que a Arca tem, no meu entendimento, 100% de chance de ter sido um objeto real, porque a gente não tem história nenhuma de povo anterior nenhum à história da Arca. A história da Arca surgiu em Israel, naquela situação de quando eles saem do cativeiro do Egito e montam tendas no deserto para adorar a Deus, e a Arca foi feita para guardar as tábuas da lei, guardar o maná, né? E guardar o cajado de Moisés. Então, a gente não tem história nenhuma anterior a essa que fale sobre a Arca, mas a gente tem sobre Jesus, a gente tem sobre o dilúvio. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta, já que não temos nenhuma disponível no chat, meu venerável, já vou logo me antecipar. Meu irmão, a compreensão, né, o entendimento da Arca da Aliança, ela pode ser feita apenas pela concepção da realidade, da verdade ou do mito? O irmão acha que apenas em um desses itens dá para se compreender a Arca da Aliança? Ou o irmão acha que para compreendê-la na sua totalidade é necessário usar esses três artifícios técnicos que o irmão colocou em sua palestra? A palestra original, a palestra inicial da pesquisa que eu fiz, foi extensa, foram 54 páginas. Eu escrevo à mão, tá? É manuscrito. Eu escrevo tudo à mão. É manuscrito, 54 páginas. Isso aqui é a síntese da síntese. São 9 páginas. E hoje eu falei aqui 7 só, cortei algumas coisas, porque tem muita história, tem muito enredo, tem muita gente que afirma, mas não prova, e tem muita gente que supõe, tem muito achismo envolvendo a Arca da Aliança. Por isso que eu falo realidade ou mito, porque tem muito achismo. E é engraçado que esse pessoal do achismo, eles colocam uma convicção danada no achismo, sem prova nenhuma. O que chega mais próximo aqui de ter alguma redundância, esse Serpentier, esse rapaz aqui, que ele tem, esse francês, que ele tem alguns atributos, ele consegue ancorar algumas coisas de história, com fatos históricos, com datas, com documentos de época, com relevos, com murais, com afrescos. Sabe, consegue linkar alguma coisa. A grande maioria é falácia. Isso é o que eu constatei nos estudos que eu fiz. Mito. Obrigado, meu irmão. Meu venerável mestre, satisfeito, retorno a palavra. Ok, meu irmão Pedro Brito. Antes eu vou conceder a palavra ao nosso almirante irmão Albertino, e eu sei que ele tem mais alguma pergunta a fazer ao nosso palestrante. Pode ativar seu som, meu irmão Albertino. Muito obrigado, meu caro venerável Ednilson. Nosso boa noite a todos, nosso boa noite ao nosso caro irmão Marcelo Carneiro, parabenizá-lo pela coragem de trazer um assunto que é difícil de encontrar matéria para estudar, para aprender e para transmitir também. Então, nossos parabéns a ele. Mas nós estávamos comentando, caro irmão Marcelo,
era com relação à Bíblia etíope, né? A gente sabe algumas coisas sobre a gente já leu, já viu filmes, etc., né? Até no próprio YouTube, algumas coisas sobre a guarda da Arca da Aliança lá na Etiópia, aquela capela cercada, gradeada, né? Cercada com o vigia circulando lá por dentro, né? E a situação de que praticamente todos os que já serviram lá como vigias, né, morreram, praticamente quase todos morreram de câncer, né? Então, isso leva a supor que tem um material radioativo muito intenso na área, mas ninguém se aproxima. E o povo é muito religioso nesse aspecto e muito ferrenho, né? Mas o irmão ele citou com relação à Bíblia que eles usam lá, e nós não temos... gostaríamos de ter assim uma maneira de poder encontrar o caminho para chegar mais perto ou que fale mais sobre esta Bíblia. Nós na próprio YouTube tem algumas coisas com vários... Ela é uma Bíblia muito grande, né? E tem muito desenho, muita informação desenhada, né? Então, nós gostaríamos de ter assim se é possível, qual é o livro, qual é o autor, etc., que a gente possa chegar para tentar aprender um pouquinho mais sobre esse assunto aí. É o contínuo. Muito obrigado, meu venerável Edmilson. Muito obrigado ao nosso irmão Marcelo. Uma boa noite a todos. Boa sua colocação, porque carece realmente, na internet, carece de uma linha assim, fidedigna. Tem muita falácia, né? Muita especulação, muita falácia, muita gente querendo vender livros sem conteúdo. Às vezes livros grossos, né? Conteúdo quase você lê falando mesmice. Às vezes a gente perde o maior tempo pensando que ia acontecer alguma coisa de bom e não acontece nada. Agora eu estou fazendo o seguinte, quando eu pego esses assim, eu vou logo no meio, dou uma catada no meio, ver se tem alguma coisa mais para o final, para mim não ficar perdendo tempo, porque às vezes a gente perde o maior tempo, 300, 400 páginas, e não consegue reter nada que sirva, nada que preste, né? Parece até... como é que eu vou te falar? Parece até esses cursos hoje em dia aí que tem aí, a gente lê, estuda e não sai do lugar. Sobre a Bíblia, eu vou dar uma pesquisada aqui, ver se eu consigo aqui, o texto exato de onde tem as coisas, vou marcar e vou mandar para o Venerável. A bibliografia aqui minha é uma bibliografia de 25 pontos, mas são muito mais do que 25 pontos. Eu vou mandar todo o trabalho aqui, até porque o meu é manuscrito. Eu vou mandar pelo... Como é que dá o nome? Escaneado. Vou escanear tudo em alta resolução e vou mandar, porque tem vários verbetes que eu boto do lado das páginas. Aqui, o meu é todo rabiscado, não é só o texto, tem desenhos. Você falou sobre a parte radioativa, está aqui, né? Porque quando os filisteus parece que se apossaram da arca, logo eles devolveram, porque eles viram que tinha alguma coisa errada com o objeto, começaram a nascer neles furuncos. E esse comentário que você fez, eu não fiz, meu irmão, porque parece que é muito extensa, mas realmente acontece isso. Esses sacerdotes, esses atangues, eles não vivem muito tempo. Geralmente os sacerdotes têm 3, 4, 5, 6 anos, daqui a pouco eles estão partindo. Então, alguma coisa nesse objeto, e aqui fala que ela desvia o curso dos rios. Uns falaram que eles chegaram em Jericó e tocaram trombetas, mas, segundo a tradição oral, alguns judeus deixam escapar, que eles não gostam muito de dar papo para a gente. Ainda mais que eu não sou original, sou meio sangue, eles não gostam muito de dar papo para a gente, mas eu escutei eles falarem assim, peguei no alto, que tinha alguma coisa a ver com o objeto. Ou seja, o tocar das trombetas, o marchar 7 vezes, não só os números cabalísticos, os números esotéricos, tinha alguma coisa a ver com a presença do objeto, ou o objeto trazia a presença do Criador, ou o objeto, como eu já vi alguns outros falarem,
trazia na sua tampa, faiscante, né? Centelhante, faiscante, trazia a intenção desses anjos, ou, no caso, anjos caídos, ou anjos mesmo, que fariam pugnar aquelas pessoas. Não sei se vocês lembram, tem um texto que diz que um anjo só matou 185 mil, 184 mil no acampamento dos assírios, numa noite só, levou todo mundo de rodo. Mas só que a palavra anjo, nesse hebraico antigo, e nessa conotação nova dessa tradução, ele pode ser um vingador, pode ser um anjo do céu, pode ser um anjo caído, pode ser vários tipos de coisa. Pode ser um ser espiritual que vem à Terra para cuidar de certos assuntos. Então, o número de perguntas é bem maior do que o número de respostas, quando a gente entra nessa seara, nessa vereda. Quando fala sobre anjos, alguns escritos em hebraico, escrito Maal, ou Maacal, ou Malaal, e isso tem uma outra conotação, seria um anjo de vingança, um anjo que ele vem para acertar umas coisas, como botar aquele sangue do cordeiro nos ombrais, né, nos portais do Antigo Egito, e levaram só os pequeninos, mas já tem outros que dizem que os pequeninos dormiam no chão, e uma névoa que veio das águas próximas com ácido levou. Então tem a parte científica, tem a parte teológica, tem o achismo no meio disso tudo. Fala-se também aqui de Uzá, que ele botou a mão na arca e caiu fulminado. Só que um teste foi feito numa escala 10 vezes menor, numa arca 10 vezes menor, com algodão, seda e linho. Os 3 tecidos que cobriam a arca. Tentaram fazer isso numa estrutura de ouro, parecida com a arca, alisaram ela, porque ela vinha num carro de boi, né? Ela vinha assim, né? Sambando. Então, aquilo alisando, criou-se um atrito, energia estática. E deu, que agora não me fugiu a cabeça, foi não sei quantos 1000 volts. Então, essa situação, usar todo suado, e o suor, a gente sabe que é água e sal, condutor de eletricidade, com os pés aterrados, tocou na arca e tomou uma descarga estática. Tem essa situação também, mas aí vai de encontro aos religiosos. Eu não sou nem contra nem a favor, eu analiso de forma fria as duas vertentes, mas pode ter sido também uma descarga elétrica que Uzá tomou, uma descarga estática, né, e caiu ali duro. Mas quem viu outra coisa. Quem viu e assentou por escrito depois, diz que veio alguma coisa do céu, que ele não poderia ter feito aquilo, pois que era santo. Aí vai muito de interpretação de quem vê e quem escreve depois, né? Quem assenta por escrito. O tal caso é o assunto onde se consegue uma resposta, mas esta resposta ela dá origem a mais de 100 perguntas. Quer dizer, é uma coisa assim, incrível, né? Muito obrigado, meu irmão. A primeira pesquisa que eu fiz deu 54 páginas manuscritas, aí eu fui filtrando, fui tirando, tipo assim, eu fiquei com o menos pior, mas o menos pior ainda dá muito trabalho. Dá muito trabalho porque, por exemplo, a questão de usar dá trabalho, a questão da queda do muro de Jericó. Tem uma outra passagem que fala que as águas dos rios, ela tinha poder sobre as águas dos rios, tem essa questão dos furúnculos nos filisteus, porque ninguém contaria uma derrota, né? Ele só conta a vitória. Para isso está escrito, para os filisteus darem o braço a torcer, porque o negócio foi ruim para eles. Obrigado. Sei. Irmão Franco Peroni, o que a Itália diz sobre a arca? Podeis ativar seu som e falar? Não, nada. Não, tem uma... Inclusive, nós tínhamos uma arca simbólica e eu não saberia realmente o que dizer, sabe? Porque é difícil dizer alguma coisa. Em todo caso, é muito interessante tudo aquilo que ele falou. Eu também gostaria de receber, se for possível, o trabalho. E agradeço. Obrigado. Parte interessante que fala que dentro da arca se continha um maná. Será que esse maná não estragava? Eu penso assim, né? O maná tinha que colocar na geladeira. Naquele tempo não tinha geladeira.
Como é que faria? A arca refrigerava o maná? Entendeu? Tem coisas que a gente fica pensando, fazendo conjecturas. Tinha um bastão de Arão, ou bastão de Moisés, não, acho que era o bastão de Arão, aquele que faleceu, né? E por que teria isso guardado ali? E que tamanho seria esse bastão? Aí você vê que não encaixa muito a história do bastão, que o bastão deveria ser maior do que a arca. Então, para certas perguntas que a gente faz, muitas coisas tem no Talmud, né? Aí a gente pergunta aos rabinos, e eles ficam meio entre né? Falam, mas não falam, dizem, mas não falam muita coisa, e a gente fica apertando para querer entender um pouco mais sobre, porque eles têm uma evolução muito maior nesses assuntos do que a gente. Eles têm não só a Torá, mas transliterado a Mishnah, o Hamishei, o Hamishá, e isso tem toda uma tradição. E essa tradição tem respostas às coisas elementares que nós não conseguimos entender, sendo ocidentais. Então, muitas vezes a gente se pega andando em círculos por não ter um ponto de partida, não ter um apoio, não ter um local para poder entender melhor o texto e o contexto. Por isso que eu fiz a minha especialização assim, de entender na etimologia das palavras, principalmente do hebraico e do aramaico, onde foi escrito a grande maioria dos textos, para poder entender o que está se falando, que é um idioma muito, muito figurado. Por exemplo, fala assim, quando fala de Jonas, né, no caso, e Jonas foi para o Seol do peixe, foi para o Seol. O que seria o Seol? Seria a morte, seria o sepultamento de Jonas, o ventre do peixe. Assim, ali para ele, terminou. Mas o Jonas não foi para nenhum lugar de tormento eterno, não foi para Geena, não foi para fogo, não foi para inferno, não foi para cemitério. Ele estava dentro da barriga do peixe, ou do estômago, ou da boca do peixe. Outro texto fala sobre Davi e Salomão. Aí diz que Davi estava lá dentro da caverna e Salomão estava próximo. Aí diz que Salomão estava à boca da caverna e Davi nas entranhas, ou no próprio estômago da caverna. A caverna não tem estômago, mas é uma linguagem figurada. Gênesis também, logo no começo, fala: o Espírito de Deus movia-se por sobre as águas. Como pode o espírito de uma criatura, abundância e energia dinâmica, se mover por sobre as águas? Não tem compreensão nenhuma disso. Se Deus chegar um pouquinho perto do planeta K, acaba até o sistema solar. É uma criatura muito grande, muito imensa, que a gente não sabe mensurar e que a gente fica trazendo toda hora, como se fosse coleguinha nossa, que a gente joga bola de gude. Não, é outra situação. A gente não consegue entender Deus. Deus é uma coisa muito grandiosa, e o ser humano tem até alguns, né, que em algumas pregações ficam mais nervosos e falam: se tu é Deus mesmo, como é isso? Como é que você cobra uma criatura desse tamanho? É isso mesmo? Uma criaturazinha diminuta, um grão de areia, que é um ser humano, como é que ele cobra um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas? Eu acho uma disparidade muito grande entre o Criador e a criatura. Muita gente não, diz que é igualzinho. Eu penso que não, eu penso que é muito distante. Meus irmãos, antes de passar a entrega do certificado, eu quero registrar uma falha da nossa loja. No domingo tivemos o aniversário do nosso irmão Hinaldo Moreno e não foi publicado. Mas, meu irmão Hinaldo, sei que você está presente, aceita, mesmo atrasado, os nossos parabéns, que o grande arquiteto do universo propicia muitos e muitos anos ainda pela frente. Agora, nesse momento, vamos fazer a entrega do certificado. Irmão Pedro Brito, por favor. Só um minuto, meu irmão. Bom dia, Anderson. Meu irmão Marcelo Carneiro, tem uma grata satisfação de transmitir a você, passar virtualmente aqui o certificado. Honra a quem honra, a glória do grande arquiteto do universo, a glória do grande arquiteto da Terra e de todo o universo. Saibam todos que este diploma de mérito, lavrado conforme a mais antiga tradição dos construtores de catedrais, proclama que o irmão Marcelo Carneiro teve reconhecida a relevância do serviço prestado a esta augusta oficina como um palestrante especialmente convidado, discorrendo sobre o tema A Arca da Aliança. O excepcional brilho de suas luzes e riqueza e detalhes
e a profundidade de seus conhecimentos, meu irmão, o tornaram merecedor de nosso respeito, estima e admiração. Para que se registre, portanto, a memória desse feito e se perpetue a lembrança de suas virtudes, foi mandado traçar a presente prancha, dada, traçada, firmada, selada e autenticada do Oriente de Belém do Pará, no 8º dia do 10º mês do ano de 2022 da Era Vulgar. É assinado pelo Dilson Barbosa Soares Júnior, o nosso secretário, o nosso venerável mestre Ednilson Ferreira da Silva e o irmão Carlos Jesus Vieira e Silva, que é o nosso chanceler. Parabéns, meu querido irmão. Eu cometi estava no meu roteiro aqui, mas eu vou ver se eu consigo compartilhar o certo. Ok, aí está o correto. Minhas escusas aí. E logo após a nossa reunião estarei enviando para você, meu irmão Marcelo. Irmão Marcelo, suas considerações. Muito feliz, né, de estar aí com vocês, né? Homens capacitados aí, gabaritados, só fera. Eu fico até com vergonha de fazer palestra aí para vocês, que só, poxa, uma assistência dessa, né, para qualquer um, não. Galera mesmo de peso, né? Você vê pela qualidade das perguntas, né? Se, por exemplo, uma palestra dessa, eu só faço em loja de estudo. Dificilmente eu faço numa loja aberta, porque é uma palestra densa, é uma palestra com muita informação, e se tiver que enxugar muita coisa, não fica legal. Um bate-papo assim mais, né, mais forte, geralmente eu faço a palestra em loja de estudos. Eu costumo deixar as que tem menos matéria para fazer assim aberto ou para difundir, mas aqui eu já conhecia, porque quando eu fiz a outra aqui dos essênios, a qualidade das perguntas fala muito, né, sobre assistência. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado a todos vocês, e o assunto não está encerrado, né? A Arca da Aliança, quem sabe daqui a mais um tempo, daqui a mais um ano ou dois, com tanta matéria que já chegou para mim, depois de ter feito, eu já fiz essa muitas vezes, eu me perdi, eu não estou aqui anotar, não está anotado quantas vezes eu fiz essa. Deve estar na minha agenda, eu não tenho memória, mas foi mais de 20 vezes. Essa palestra é muito densa, muito cheia de informação, e toda vez que eu leio, eu começo a rememorar o assunto, e eu tenho a nítida impressão de que o assunto falta muita coisa para chegar num estágio assim, evolutivo, que eu digo, não, agora eu entendo alguma coisa de Arca da Aliança. Meus irmãos, uma boa noite a todos, muito obrigado. Aqui no Rio de Janeiro está fazendo um calor danado. Espero que vocês estejam melhores aí, obrigado. Nós é que te agradecemos, mas não precisa, ainda fica mais um instantinho que nós vamos encerrar essa primeira parte e ainda os irmãos vão poder dirigir já diretamente ao irmão e fazer as perguntas. Irmão José Soares, alguma consideração? Meus irmãos, é só agradecer a presença de todos, parabenizar o nosso irmão Marcelo Carneiro pela excelente palestra. A Arca da Aliança realmente deixa sempre essa dúvida, o paradeiro ninguém nunca sabe, não sabemos realmente se existiu, se não existiu, apesar de constar nas várias Bíblias, como ele mencionou. Eu acredito que ela tenha existido sim, que ela tenha sido construída para guardar realmente esses objetos valiosos. Inclusive, a gente
em alguns graus a gente estuda sobre isso. Agora, o paradeiro é que é o mistério. É como ele falou, tem várias vertentes que dizem, mas a mais acertada, a que eu acredito mais, é aquela que está realmente debaixo daquele templo lá. É onde está muito bem guardada, realmente não tem como acessar, então temos que acreditar nela. Já falaram até em Etiópia, mostraram em vídeo, reportagens sobre a guarda, a troca de guarda dia e noite, tá, etc. Essas coisas que nós falaram sobre. Então, Marcelo Grande, parabéns pela palestra. Ainda perdura a dúvida, mas eu acredito sim que ela tenha existido e que realmente é muito valiosa e nunca será encontrada. Muito obrigado e boa noite a todos. Irmão Pedro Brito, suas considerações. Meu venerável, é Duval Fogaça, em nome de quem saúda todos os irmãos dessa noite. O irmão Marcelo falou da dificuldade de pesquisar. Eu lembrei do Duval, que é um pesquisador, né, está lá na academia. Imagino o tema realmente muito difícil, né, como o irmão Abitino colocou, é muita coisa para se estudar. É por isso que no meu questionamento, irmão Marcelo, eu perguntei a você o que você acreditava, porque no final você colocou que existe muito mito, né? Então existe muita bibliografia sem muita suporte, né? É um tema muito antigo, de um local... É muita história sem conteúdo. Sem conteúdo. Um local onde teve muitas invasões desde muito cedo, um local onde congrega as 3 maiores religiões da humanidade. Então, as disputas ali foram muito grandes desde muito tempo. Então, realmente um tema muito denso, como o irmão colocou, que até a bibliografia dá para várias palestras. Então, meu irmão, eu também o parabenizo pela coragem de abordar esse tema. Fico feliz que o irmão tenha trazido para cá, para a nossa loja, e agradecer a todos os irmãos que estão presentes aqui, demonstrando interesse em realmente continuar nesse aprendizado. Então, me perdoará só essa consideração e agradecer a todos, e boa noite a todos. Nesse momento, vou passar a palavra ao nosso venerável professor Rinaldo, para que ele faça o trabalho do nosso orador, dando as conclusões do nosso trabalho dessa noite. Boa noite, meus amados irmãos. Nosso venerável mestre, irmão Ednilson, agradeço os votos, as felicitações, e o irmão sabe que o irmão está em meu coração, e todos os irmãos. Não posso aqui nomear, né? Os irmãos estão em meu coração. E assim, nós agradecemos ao grande arquiteto do universo por mais um dia, pelas belezas que nós alcançamos através dos nossos olhares, direcionados à natureza, direcionado aos astros, às estrelas, direcionado àqueles que necessitam, àqueles que buscam o conhecimento, àqueles que buscam a paz e àqueles que buscam o amor fraterno, aqueles que buscam o paraíso eterno. E eu dedico esse final de sessão, meu venerável, com sua permissão, ao nosso amado irmão Pedrosa, da sua passagem para o Oriente Eterno no dia de hoje. Nós tivemos essa triste notícia. Aqueles que o conhecem sabem, aqueles que fazem as orações, que fazem parte do nosso grupo de oração. Então, rogo ao grande arquiteto do universo que nos dê paz, que nos dê saúde, que nos dê amor fraterno e que coloque nosso irmão Pedrosa, assim como os outros irmãos que partiram para o Oriente Eterno, ao seu lado, ao lado do grande arquiteto do universo. Satisfeito, venerar mestre, e agradeço pela oportunidade. Obrigado, meu irmão Rinaldo. Meus irmãos, está encerrada esta primeira parte.